Salve dos irmãos, com a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma videoaula do nosso módulo de Evangelhos e Atos. Esse que é o nosso módulo desse mês. E vamos para a lição número 4, que fala acerca do Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. Nas aulas anteriores nós falamos sobre os Evangelhos sinóticos, que, como o nome já diz, são evangelhos que são para serem vistos de forma conjunta, né? Onde um complementa o outro. E agora nós vamos falar de um evangelho que trata de temas diferentes, com abordagens de assuntos de forma diferente, e que tem muito pouca correlação em histórias que já tenham sido contadas nos demais evangelhos. Vamos falar um pouco sobre eles agora. Bom, o quarto livro a respeito da vida e dos ensinamentos de Jesus, provavelmente escrito pelo apóstolo João, e nós temos sempre que falar de forma muito tranquila com relação à probabilidade de ter sido escrito por João, ou ter sido escrito por Mateus, ou ter sido escrito por Marcos, porque nós não temos os autógrafos desses livros, mas a forma como foram escritas, a tradição e os achados arqueológicos nos orientam, e até mesmo a forma como foi escrita, os testemunhos, eles nos orientam de que tenha sido João, o apóstolo, que tenha escrito este evangelho. Neste evangelho, Jesus é apresentado como a palavra de Deus, que sempre existiu desde a eternidade com Deus e se tornou humano a fim de revelar o amor e a verdade de Deus. Nós podemos ver isso logo nos primeiros versos do capítulo 1 de João, aonde ele fala exatamente estas verdades. É interessante, é importante nós falarmos, inclusive, que o princípio de João não tem nada a ver com o princípio de Gênesis 1, aonde o princípio de Gênesis 1 fala acerca do começo do tempo, ou seja, da quebra da eternidade. Já o princípio de João, ele fala de tempos que nós não podemos remontar, porque nós estamos falando de antes de toda a criação, ou seja, desde a eternidade. Ou seja, nós estamos falando da pré-existência de Jesus, ou da existência de Jesus desde a eternidade, porque ele é Deus. E esse é o objetivo do Evangelho de João. E o autor diz que o propósito deste Evangelho é fazer com que os leitores creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e que por meio desta fé tenham vida. João era o filho de Zebedeu e de Salomé. Ele era irmão de Tiago, e ambos eram pescadores, né? Nós podemos ver isso no Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 21. E João Batista apresentou ele a Jesus, e o Senhor o chamou para ser apóstolo. Nós podemos constatar isso no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 19 e 20. Ele era do grupo mais íntimo de Jesus. Ele e Tiago são chamados por Jesus de Boanerges. Boanerges significa filhos do trovão. E isso se deu devido à característica de ambos terem um temperamento bastante agressivo. Eles eram de um temperamento bastante explosivo, né? Como exemplo, nós podemos ver a intolerância de João, por exemplo, no relato de Marcos 9:39, Lucas 9:49, aonde quando os apóstolos retornam e estão dando os seus testemunhos do que fizeram durante quando eles foram enviados pelo Senhor para pregarem o Evangelho, João ele relata que encontrou alguns pregando em nome do Senhor, mas que não andava com eles. Então eles os repreenderam, né, os impediram de continuar pregando
em nome de Jesus, sendo que eles não andavam com os apóstolos. E inclusive Jesus os repreendeu por isso, dizendo que quem estava trabalhando por quem é por nós não deveria ser repreendido. Bom, João também é conhecido como discípulo amado. Lá em João 13:23, ele vai usar essa denominação para ele. E foi o único discípulo que permaneceu perto da cruz durante a crucificação. Ele também foi o primeiro a crer na ressurreição de Cristo. Está registrado em João capítulo 20, de versos 1 a 10. E após o Pentecostes trabalhou inicialmente com Pedro, mas a tradição diz que ele viveu em Éfeso até uma idade bem avançada e é considerado o autor do Evangelho, das 3 cartas que levam o seu nome, e de Apocalipse. João acompanhou Jesus de uma forma bastante peculiar. Ele foi chamado enquanto consertava as redes de pesca junto com seu irmão, lá em Marcos 1:19. Formou com Pedro e seu irmão Tiago o círculo que mais estava próximo de Jesus e esteve com o Senhor em momentos muito importantes e muito extremos do ministério do Mestre. Nós podemos verificar a intimidade que ele tinha com Jesus e a sua proximidade através de algumas passagens que nós selecionamos aqui. A primeira nós podemos ver na ressurreição da filha de Jairo, como está descrito no capítulo 5, verso 37 de Marcos, ou Lucas, no capítulo 8, no verso 28, aonde Jesus ele chama os 3 para poder entrarem junto com ele na casa. Só ficam eles 3 e o Senhor dentro da casa antes de acontecer o milagre da ressurreição da filha de Jairo. No Monte da Transfiguração, também ali estavam os 3 e eles viram o acontecimento. Está registrado lá em Mateus capítulo 17, verso 1. Na preparação da última ceia, registrado em Lucas capítulo 22, verso 8, nós vamos ver o Senhor mandando Pedro e João irem realizar os preparos da última ceia. Ele também está sentado, ele é o que está mais perto do Senhor na última ceia. E nós podemos constatar isso porque a Bíblia ela relata no Evangelho de João que ele reencosta a cabeça sobre o peito de Jesus. A Bíblia não relata que ele se locomoveu ou saiu de algum lugar. Diz simplesmente que ele reencostou a cabeça, reclinou a cabeça, o que demonstra que ele estava muito próximo. Ele também estava próximo no Getsemane, como diz o relato de Marcos 14:34, e na prisão do Senhor também. Seguiu Jesus preso até a casa do sumo sacerdote, como está relatado no Evangelho de João, capítulo 18, verso 15, e acompanhou Jesus até a cruz. Ele estava junto com Pedro quando Madalena vem relatar que o Senhor havia ressuscitado, e é ele e o irmão dele que identificam Jesus ressurreto já em João 21, versos 2 a 7. Então, João, ele participou muito de perto do ministério do Senhor. E antes de falar nas considerações finais sobre João, é interessante a gente ressaltar que essa proximidade que João tinha com Jesus, ela também fica muito clara quando o Senhor é indagado pelos apóstolos e ao perguntarem sobre João, o Senhor diz, com ele tem uma outra missão para realizar, Deixou claro que o trabalho que tinha para João era diferenciado. Ele tinha algo preparado para João, mas à frente nós vemos através do seu próprio Evangelho
e também do livro de Apocalipse, nós vemos que realmente o Senhor havia preparado algo diferente para João. E até a forma de sua morte também foi bastante diferenciada. Bom, algumas considerações finais sobre o apóstolo João. Nós temos alguns relatos baseados de Irineu feito em uma carta para Florino. Ele conheceu um homem chamado Policarpo, que era discípulo de João, e este assegurava que João residiu em Éfeso. Alguns acreditam também que João não teria sido preso em Patmos, né? Pois a Bíblia não traz uma declaração expressa de que João foi preso, né? Mas também não temos nenhum relato histórico sobre esse tema. Entretanto, nós temos uma passagem em Apocalipse, mais precisamente Apocalipse 1, verso 9, aonde João diz o seguinte: Apocalipse, capítulo 1, verso 9, João diz assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. A igreja hoje, a maioria das pessoas pregam que João estava preso porque foi enviado para lá como prisioneiro, baseado nesse texto aqui. Mas esse texto aqui ele não é tão claro assim. Afinal de contas, João ele fala o quê? Ele fala que ele é também vosso irmão e companheiro na aflição, ou seja, ele sofria sim as perseguições do império na época, mas também era companheiro na paciência de Jesus Cristo e que estava na ilha chamada Patmos, mas ele não diz que estava preso, mas ele diz que estava lá por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Entretanto, pelo testemunho de Jesus Cristo e pela pregação da palavra de Deus, ela pode ser a razão, ela certamente era a razão da perseguição, mas não necessariamente a razão de ele estar preso. Então, hoje existe uma grande discussão em duas considerações, e nós vemos, e eu só vejo essas duas formas para justificar a estada de João em Patmos. A primeira era que João estava fugindo da perseguição de Roma e foi para Patmos a fim de se esconder, o que seria brilhante. Afinal de contas, ele estaria no único lugar onde Roma não iria procurá-lo de forma alguma, porque em Patmos era um lugar onde ficavam os piores criminosos, as pessoas que deveriam estar esquecidas, né? Alguns ainda tentam argumentar que João estava lá para poder evangelizar. Eu acho isso um pouco forçado, né? Mas tem algumas pessoas que acreditam dessa forma. Mas ele estar fugindo da perseguição de Roma e se colocar em Patmos de forma estratégica seria brilhante. E a razão mais pregada, que a maioria das pessoas concorda, é que ele teria sido enviado para lá pelo Império e ficou ali por um período de tempo até que ele retornou para o continente e continuou a sua vida pregando o Evangelho, fazendo a obra como Deus lhe determinou. Com relação ao Evangelho de João, ele apresenta Jesus como Deus. Ele é o melhor evangelho para se apresentar aos novos convertidos, porque ele é um evangelho que traz uma escrita exclusiva para a igreja, apresentando Jesus como sendo o Deus da igreja, ou seja, apresentando o Deus da igreja, complementando, cumprindo-se então a profecia de Isaías 40, verso 9. Com este objetivo, ele é um evangelho que se caracteriza pela sua literatura de fácil compreensão, exceto pelo capítulo 6, dos versos 22 a 58, onde ele fala acerca do pão da vida. E essa, inclusive, é a nossa
é o nosso trabalho de pesquisa e de desenvolvimento para esta lição. Então eu não vou ter nem tecer comentários sobre ela, para poder vocês buscarem esse entendimento e nós estamos chegando à nota da avaliação, tá? E não obstante a ele ser um evangelho escrito de forma bem diferente, pois ele não está interessado em falar para pessoas que não são evangélicas ou que não são cristãs, né? Ele tem uma forma bem diferente de abordar os assuntos. E como nós fizemos as comparações nos sinóticos, nós fazíamos da seguinte forma: o que aparece em um que não aparece nos outros. Afinal de contas, eles são muito parecidos os sinóticos, né? Mas o de João é mais fácil nós fazermos por aquilo aonde também foi registrado pelos demais evangelistas. Então nós vamos falar aqui sobre alguns desses pontos que são abordados por João e que também são abordados por outros evangelistas. Bom, o ministério de João Batista é um ponto que todos os evangelistas abordam. A última ceia, todos eles também abordam. A unção em Betânia, também todos eles abordam. A Páscoa, todos eles fazem registro da Páscoa. A ressurreição também é um registro comum aos 4 evangelhos. Os 2 milagres dos pães, também os 4 evangelhos vão registrar. E Jesus caminhando sobre o mar, que também os 4 evangelhos vão dar registro. Uma outra característica do evangelho de João é que, ao contrário dos demais evangelistas que tratam os milagres de Jesus como maravilhas, o evangelho de João trata como sinais. Sinais de quê? Sinais de que Deus estava na terra, sinais de que Jesus é Deus, tá? Então eles são descritos, inclusive, principalmente nas ocorrências nas cidades de Jerusalém e na região da Judéia, tá? Então ele é bem atípico por essas questões. E para terminar a nossa videoaula de hoje, nós podemos falar através da datação. Enquanto os outros evangelhos existem muita discussão com relação à sua datação, o evangelho de João ele tem um consenso, onde a maioria esmagadora acredita que o evangelho concorda, né, que o evangelho de João tenha sido escrito entre os anos de 85 e 90 depois de Cristo. Bom, essa é a videoaula de hoje. Ela é curta mesmo, porque o evangelho de João ele não tem muito o que abordar a nível teológico. Então nós falamos bastante sobre o evangelista. Leia a lição, porque tem alguns pontos que a lição aborda que eu não abordei aqui. E vamos nos preparar, porque já está chegando a data da prova. E eu desejo a todos uma ótima semana, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Muito obrigado.